Sábado, dia 30 de outubro, é nesse final de semana que termina esse mês temático falando das missões. Espero que todos tenham feito sua contribuição para as grandes frentes missionárias da Igreja pelo mundo na coleta missionária. Se não fez, aproveite esse fim de semana, faça com esse propósito, ainda é tempo. Ajudar a quem dedica a sua vida inteira em condições precárias, muitas vezes, nas frentes de missões. Isso é bacana, isso é muito importante, é um gesto que te ajuda também, de alguma forma, a participar da missão, sobretudo nessas frentes tão exigentes. Vamos ao Evangelho de hoje, Lucas 14, versículo 1 e de 7 a 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha a te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. De novo, uma refeição bastante incômoda, eu diria até indigesta, para aquela turma dos fariseus, muito semelhante ao de ontem. Era dia de sábado, um chefe dos fariseus e os convidados fariseus. Mas o tema é bem diferente. O tema hoje é muito claro: as vaidades humanas, os desejos que estão muito presentes no meio de todos, de conquistar os postos mais elevados, de chamar atenção para a sua pessoa, de ser aplaudido por todos. Isso é terrível. Isso está muito presente no meio de todos nós. E Jesus vai tratar dessa questão hoje, porque é um veneno para nós. O Salmo 130, 131, ele é uma oração maravilhosa que vai ensinar a gente a pedir a Deus projetos humildes nesta vida, para alcançarmos aquela presença de Deus morando conosco. Deus não enxerga os orgulhosos, Deus vê os humildes e se achega a eles. O Salmo vai dizer: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Eu não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. É assim que a gente deveria viver, na imitação do Jesus manso e humilde de coração, no esvaziamento que ele revela com a sua vida. Sendo Deus, despoja-se da sua glória, não querendo ser contado entre os maiorais da terra. Pelo contrário, vai viver entre os pobres, vai viver numa condição pobre e humilde. Mas Jesus agora vai nos dizer, então, através desse evento, a que posição nós deveremos almejar no banquete que Deus prepara para todos nós. Ele vai usar esse banquete rompendo de novo aquele silêncio e provocando até o envergonhamento de muitos por ali. Jesus não vem apaziguar as coisas, como dissemos ontem. Ele não vem ser um hóspede tranquilo, ter Jesus só para curas, para acalmar a minha alma como uma espécie de sedativo espiritual. Nunca. Jesus entra na nossa vida com aquela paz inquieta que vai expulsando as trevas do coração, se a gente permitir. Eles estavam ali no banquete e ele percebeu como todos desejavam os primeiros lugares, porque afinal era o chefe deles que estava ali, o mestre dos fariseus. Ter um lugar perto dele significava prestígio. Ora, os postos que a gente sempre deseja,
Jesus vai ensinar então que com Deus a lógica é muito diferente, que nesse mundo a gente pode ter surpresas enormes, porque nesse mundo aqueles que ocupam os primeiros lugares, pode ser que diante de Deus eles sejam convidados a ir lá para o fim da fila. Aqueles que fizeram de tudo, que passaram por cima dos outros, que compraram a fama a qualquer preço, que pagaram para ter privilégios, poderão ser convidados a irem lá para o final da fila. E aqueles que estavam lá no final, humildes, imitadores da humildade de Jesus, podem ser trazidos para pertinho do Senhor, bem no começo da fila. Então, somos convidados aqui não a sermos medíocres, mas a buscarmos as virtudes cristãs. E se por causa delas a gente puder servir mais com maiores serviços chamados pela igreja no mundo, não tenhamos dúvida, mas a lógica sempre é a do serviço humilde e não galgar postos por vaidade. Senhor nosso Deus, nós queremos agora pedir que o Senhor tenha compaixão de nós. Como desejamos, pela vaidade, sermos os mais bonitos, os mais inteligentes, os que ocupam maiores postos, bajulados por todos, os mais ricos, os que têm os melhores bens. Perdoa-nos, Senhor, essas coisas. Muda o nosso coração, muda o nosso desejo, o nosso sentimento. Ajuda-nos a buscar, sim, desenvolvermos os talentos, mas para a Tua glória e serviço da humanidade. Amém. Vamos receber a bênção nesse final de semana em que a gente deve ir à missa, dentro dos protocolos ainda, mas já está bem mais tranquilo. Ir sempre que puder, sempre deve lutar para ir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ajuda a gente a divulgar o Evangelho do dia, espalhe a boa nova. Bom final de semana. Até semana que vem, se Deus quiser.